Pai Vale está apresentando Programa No Clima, com André Bontempo. A informação na medida certa. Muito bem, maravilha. Começando aqui então, já estamos no ar com o programa No Clima, apresentado por este que vos fala, André Bontempo, e já com convidada, um convidado especial, Lu Christian. Vocês já estão familiarizados com ele, né? Da família Lobos aqui de São José dos Campos. Bom dia, Lu. Bom dia, e lembrando também pela Associação LGBT+, de São José dos Campos, que também faço parte. Junto com o Murilo, a Kika Medina, Isso, entre a Kika, tantos outros, né? Grande presidente Kika Medina. E trouxe no dia de hoje aqui uma convidada também para falar um pouco sobre algumas conquistas importantes aí para a visibilidade trans, né? Sim, também. Por favor, pode se apresentar então? Bom dia, me chamo Bruniele Lemos. Bruniele Lemos. Isso. Atualmente sou presidente da Associação Transbordamos de São José, uma associação que tem como objetivo principal trazer visibilidade trans. E também sou embaixadora trans do Instituto Avon. E a gente está com esse projeto Transbordamos em São José e no Vale do Paraíba, para estar trazendo visibilidade para a população trans, e a gente já estamos atuando com vários projetos. Bruniele, e falar um pouco de você, né? Pra depois falar um pouco também com o Lu. E Bruniele, como começou essa carreira, esse ingresso aí, essa, vamos dizer assim, parceria com a Avon, né? Falar um pouco aí mais de você. Então, eu sou executiva de vendas da Avon, né? Trabalho já há 2 anos como executiva de vendas. E a Avon tem um Instituto Avon que já realiza um trabalho muito bacana no combate à violência contra mulheres e meninas e ao câncer de mama. Em 2018, o Instituto Avon lançou o prêmio Juntas Transformamos, que é um prêmio que foi criado para reconhecer projetos e ideias de mulheres revendedoras Avon e executivas de vendas, que está no combate à violência. Eu propus uma ideia para a Avon de um projeto que se chamava Avon Abraça as Trans, e esse projeto foi selecionado a nível Brasil para estar recebendo o prêmio Juntas Transformamos. Participei do prêmio Viva da revista Marie Claire, fui para São Paulo, fiquei 3 dias lá, tive com a Elza Soares, com a Maria da Penha, com a Paula Lima, a Carol Conká, enfim, a mãe da Marielle Franco, tive com várias... A vereadora assassinada. Sim, né? Tive com várias ativistas da causa, né? E propondo para que a Avon, o Instituto Avon, abraçassem as causas trans, que eles também investissem nisso, né? No enfrentamento à violência contra mulheres e meninos trans, que hoje somos o país que mais mata trans no mundo, né? E o último dados que já saiu em 2019, o Brasil ainda continua nessa liderança. São 106 mortes até agora no Brasil. Sim. 106 mortes nesse ano, só nesse ano de 2019. Ano. Até dia 15 de novembro. Esses dados da ANTRA. E aí a gente ganhamos de novo, né? Infelizmente, o Brasil é o país que mais mata a população trans no mundo. É um troféu negativo. Sim, e o estado de São Paulo aí é o estado que mais mata, está na liderança, né? A cada 16 horas, uma pessoa transexual é assassinada ou assassinada. Aí esse projeto que está sendo implementado aqui em São José e no Vale, atualmente hoje se chama Transbordamos. O que você coordena aqui no Vale do Paraíba. Isso, se chama Transbordamos. O Transbordamos, ele é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem um grupo de voluntários, e que esses voluntários trabalham para estar fazendo correntes de ações para estar transbordando as pessoas trans. Então, a gente vai de uma a uma e todo mundo trabalhando junto para transbordar X pessoas, né? E a gente vai assim, é um trabalho de formiguinha, a gente vai de uma por uma
para estar transbordando ela e trazendo visibilidade para ela, abrindo o mercado de trabalho para a população trans. E com isso a gente tem como meta aumentar a expectativa de vida das pessoas trans no Brasil, que atualmente é 35 anos. 35 anos? Sim. Se passar por 40 anos já é uma vitória pela luta. Quer dizer, jovem de tudo, ainda entrando na chamada segunda idade, já é praticamente o fim da vida. Sim, sim. É na rua, né, que elas sofrem, eles e elas sofrem esse preconceito. Por não ter um mercado de trabalho, por não ter portas abertas para pessoas trans, elas têm como a única escapatória de sobrevivência a prostituição. Então, por elas estar à mercê da madrugada, da escuridão, da noite, é nessa hora que vão, né, grupos de pessoas atacá-las e tentarem matá-las, né? Então, se a gente conseguir fazer com que as empresas abrem essa oportunidade para pessoas trans estar ocupando os cargos dentro das empresas, a gente consegue aumentar essa expectativa de vidas, porque a gente vai tirar essas pessoas da rua, né? Da onde elas estão vulneráveis. E da marginalização. Sim. No caso, Brunielli, você começou na Avon mais ou menos quando? Como revendedora Avon, eu comecei em 2016. 2016. Já Isso. temos aí uns 3 anos, então. Isso. Daí, em 2017, eu entrei como executiva de vendas da Avon. Uhum. Né? Aí eu me inscrevi no Prêmio Juntas Transformamos como ideia. Eu dei uma ideia. Aí essa ideia foi selecionada a nível Brasil e o Instituto Avon teve um acompanhamento de 1 ano com 2 mentoras, uma social, uma jurídica, para essa ideia estar se transformando em um projeto, que hoje é a Associação Transbordamos. No Transbordamos, ele surgiu agora há pouco tempo, então. Sim, de início era Avon Abraça as Trans, né? Aí eu junto com essas mentoras, decidimos em colocar o nome por Transbordamos, porque é o que a gente vai fazer. A gente vamos transbordar mesmo a comunidade e as pessoas trans. E aqui é São José e todo o Vale do Paraíba. São Isso. quantas pessoas, mais ou menos? A população trans... Não, digo do grupo que ajuda com o voluntário, trans. a Isso. gente está aproximadamente com 50 voluntários. Bastante. Sim. E a gente está com 50 voluntários, já estamos fazendo um trabalho de ação, né? A gente já conseguimos empregar trans aqui em São José, de outubro para cá. Conseguimos levar pessoas trans para o mercado de trabalho, conseguimos levar para acompanhamento psicológico. Então, a gente já está realizando esse trabalho aqui na cidade. Agora, a gente vai entrar com um musical, a gente vai fazer um musical de como vivem as população trans no Brasil. A gente vai estar rodando as escolas do ensino médio aqui do Vale do Paraíba. Isso organizado pela Transbordamos. Isso, pela Associação Transbordamos, em parceria com fundações culturais de Paraibuna, aqui de São José dos Campos. A Cassiano Ricardo está Sim, envolvida? Sim. A gente tem embaixadores trans em Jacareí, da Transbordamos. Temos uma embaixadora Transbordamos em Pinda, em Caraguá. Então, já temos pessoas trans engajadas em outras cidades também, para estar levando esse projeto, para estar trazendo essas pessoas trans para a gente. Agora, no final de novembro, temos uma reunião com o pessoal de como que é o nome, amiga, da cidade mesmo? De fora do Brasil. Então tem coisa internacional aí também Sim. envolvida. Buenos Aires, Buenos vai vir Aires. o pessoal de Buenos Aires, eles estão montando em Buenos Aires um projeto escola que vai empregar a população trans e pessoas marginalizadas, né? E aí eles conheceram o Transbordamos através de redes sociais e através de um dos nossos voluntários. E aí entraram em contato com a gente para a gente estar atuando com eles nesse projeto e estar mandando essas pessoas trans para estar preenchendo esses cargos lá. Brunielli e Lu Christian, eu vendo algumas notícias, né? Vocês citaram aí projetos, atividades culturais que vocês estão envolvidos,
pegando como exemplo São José, né, a Fundação Cultural, eu lembro, acho que no começo do ano, vi até postagens do Murilo, entre outros, criticando alguns grupos, não vou aqui citar nomes, conservadores, criticando uma peça que a Fundação Cultural apoiou, patrocinou, por causa de um simples e único beijo homossexual masculino durante 2 horas de peça, né? E aí um único beijo foi o suficiente para a discussão pegar fogo. Como vocês conseguem contornar o preconceito que ainda é muito forte, né, na hora de fazer um projeto acontecer? O preconceito, na verdade, o preconceito é um veneno, né? Que ele envenena a alma das pessoas, né? E a arte é um antídoto que como é que eu vou te dizer? A arte, ela traz essa questão de não tem fronteiras, né? A arte, ela Universal, né? sim, ela traz uma visibilidade de uma tal forma que seja mostrando a existência da pessoa, seja por arte, dançando, cantando, se E de uma forma até mais fácil de entender do que muita teoria, né? Sim. Tem bastante censura, a gente sofre bastante preconceito também, né, dentro da arte, mas assim, a gente está chegando cada vez mais perto e estamos chegando cada vez mais lá para estar elevando a nossa militância para outro nível, né? E estamos sim conquistando todos esses espaços, inclusive o espaço da arte, né? Fundação Cultural Cassiano Ricardo é um espaço para todos e todas, então não tem gênero, não tem sexo, então todo mundo pode estar, sim. É pública, né? É Sim, direito pode. de todo cidadão e cidadã. Então a gente está ocupando esses espaços também. É muito importante que as pessoas trans também tenham esse acesso à cultura, né? Maravilha. Lu Christian, da família Lobos, e como vai a força aqui em São José dessa alcateia? Vai indo, a gente sempre está em união com a Associação LGBT mais de São José dos Campos, até porque, de início, a Associação LGBT mais de São José dos Campos foi criada com a junção da família Lobos LGBT junto com o coletivo Coexistir. Você é o segundo pai, né? O termo que vocês usam, né? Segundo pai. Isso seria um Segundo vice-presidente, digamos? Bem dizer, como se fosse 2 fundadores, digamos Entendi. assim. Você seria o segundo pai. Quem é o primeiro pai? No caso, o primeiro pai seria o Rô, que eu já tenho relacionamento com ele há quase 4 anos, que também é um homem trans. Então, a gente juntou, a gente foi devagar, foi juntando pessoas, a gente veio de São Paulo, começou com as periferias de lá, os lugares mais pobres. A maioria das pessoas que a gente sempre tem na família são pessoas jovens. A família mais jovem LGBT do Brasil daqui é a nossa. Integrantes mais novos, que podem comportar de 12 anos, jovens LGBT. Então, aqui em São José, vocês têm pessoas desde 12, 13 anos já, digamos, enfrentando os problemas do preconceito. Não só em São José, mas no Brasil todo. No Brasil todo. Sim. A família Lobos é além de São José, então? Sim, nacional e internacional. Internacional também? Também. Quais países? A gente, recentemente, em 2017, a gente fez parte da série Famílias, que foi gravada em 2017, inclusive com antigos membros, que tinha entre 13 a 15 anos, para mostrar, até porque a gente levou a base de uma pessoa LGBT que já era mãe, que também tinha um monte de coisa, passado violência, entrou passando em 2019 agora, passou no Cine Olido, lá em São Paulo, e também passou na TV Futura. Legal. Aí foi levado
o edital, que a produtora que fez chamou a gente para fazer a gravação. Eles ganharam a premiação no Prix Jeunesse Ibero-Americano, que passou em 15 países. Então teve uma divulgação de português e espanhol. Então teve uma divulgação considerável, né? Sim. Maravilha. Vocês têm casas de acolhidas, coisas do tipo em São José dos Campos? Ainda a gente não tem um lugar fixo. A gente ficou parada aqui em São José para ajudar os coletivos, associações que forem se formando e tal. E as pessoas daqui, porque aqui é o maior, onde passa mais violência, assim, que não tem lugares próprios da diversidade. Então a gente ficou aqui. Eu já sou natural de São José. Ah, você é de São José mesmo? Já nasci aqui. Filho de São José. Eu sou não saí daqui. E no caso, as atividades da casa, quando vocês precisam se reunir, fazer alguma coisa, chama o grupo para reunir, é alguma casa, é um espaço público, é na rua? Depende do tipo da reunião que a gente for ter. Se for uma reunião ou um evento, a gente pode marcar em qualquer espaço público ou, de repente, pedir um acesso em algum outro lugar ou fazer num parque. Existe uma casa aqui em São José também chamada Comuna Deusa. Comuna Deusa, famosa também. Sim. Então essa casa já é uma casa que acolhe mesmo, né, as pessoas. Então a gente é uma casa onde a gente se sente bem à vontade. Então essa casa a gente tem o hábito de se reunir lá, de fazer as reuniões lá, de fazer eventos lá. Inclusive a primeira feira do Orgulho Trans aqui de São José foi na Comuna Deusa. Então lá também é um espaço que a gente costuma se reunir. E leva arte e cultura também lá. Lá tem várias, participei de alguns eventos lá, chegamos a cobrir, entrevistar pessoas, fora... Sim, na Feira do Orgulho Trans, Sim. veio eu, a Kika, falar... Fora atividades LGBT, da causa negra também. Essa semana, com a questão da consciência negra, teve atividade ou vai ter atividade na casa? Por enquanto eu não sei dizer. Eu sei que em Jacareí estava tendo algo referente. Legal. A Comuna Deusa, eu sei que, pelo menos até então, são 3 ou 4 moradores, mas eles estão sempre abertos para acolher mais gente. Sim. Entendi. Principalmente se a pessoa quiser fazer algum evento, eles liberam o acesso ao local. Entendi. Seria oficialmente uma casa de acolhida já em São José. Então, sabe quantas casas de acolhidas tem? Se é que tem mais em São José dos Campos? Aqui uma, aí tem o apoio das mulheres promotoras que dão apoio às mulheres trans, ali perto da Comuna Deusa também, que é do Centro Dandara, que elas pegaram o Centro Dandara de abrigo. Uhum. Então também tem ali para as pessoas trans um apoio. Também naquela região aqui da Vila Maria, né? Sim. E essa questão, né, do preconceito, como vocês estão vendo essa realidade agora em São José? Está piorando, melhorando, a mesma coisa? Na verdade, São José dos Campos é o segundo maior polo industrial, né? A gente tem muitas empresas aqui. Então, a gente precisa sentar com essas empresas e debater como é que a gente pode fazer para estar mudando toda essa realidade dentro da cidade, dentro das empresas, né? Então, a gente vai estar levando para as empresas de São José dos Campos e do Vale do Paraíba um projeto que a gente vai estar sugerindo para eles abrir as portas para a gente estar falando com todos dentro da empresa, não só para a gente estar falando, mas também para a gente estar ocupando os cargos, né? Para a empresa estar abrindo as portas para a comunidade LGBT e para a população trans. O Transbordamos, como é um projeto voltado para as pessoas trans, é o único projeto voltado especialmente para as pessoas trans aqui do Vale do Paraíba, né? A gente tem vários outros projetos e coletivos LGBT, que tem a sigla T, né?
Mas o projeto voltado para pessoas trans é isso, o Transbordamos. Que é o que faz um trabalho, digamos, exclusivo para a questão trans. Isso, para a questão trans. Então, a gente vai estar montando esse projeto. A gente tem um empresário, conhecemos um empresário que ele é dono de uma multinacional e que a empresa dele tem cotas para pessoas trans, né? Então, a gente vai sentar com esse empresário e ver como é que ele realizou isso, né? Como é que ele chegou até essas cotas, como é que foi para ele treinar os funcionários dele para estar recebendo a população, né? As pessoas trans. Porque não é só abrir o espaço para as pessoas trans, mas como é que essas pessoas vão ser recebidas nesses espaços, você entendeu? Elas vão ser tratadas pelo nome social, elas vão poder usar roupas, vestes de acordo com o gênero delas. Então, é assim, não é só a questão de eles abrirem o mercado de trabalho. Então, tem que ser feita uma capacitação com todos os outros funcionários para que as pessoas saibam a tratar, saibam lidar e saibam receber essas pessoas também dentro da empresa, ou então dentro de uma escola, né? Porque a gente não quer que as trans ocupem o mercado de trabalho, mas sim as instituições de ensino, né? As casas de culturas. Então, a gente quer inserir as pessoas trans em todas as áreas, né? Inclusive na saúde, que é uma questão muito complicada, é a questão da saúde para a população trans. A gente tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, que tem a cartilha do SUS para as pessoas trans, mas que é muito complicado você conseguir. Na verdade, é complicado você encontrar um profissional da saúde que saiba lidar com esse tipo de público. Você entendeu? Porque chega no médico, ele sabe que existe essa cartilha do SUS para pessoas trans, mas nunca leu. Você entendeu? Não aplica. Isso, aqui nunca... o povo, as pessoas daqui de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, a gente fala, eles não têm o costume de ler. Panfleto, folder, não sei o quê. Sempre a maioria das pessoas, a pessoa pega, lê, joga fora, mas não lê necessariamente com o intuito de objetivo de ler, porque a gente não tem essa especialidade, essa demonstração de interesse da parte das pessoas. É aquele ler que não absorve o conteúdo. Aqui é dito como capital do Vale, a gente diz capital de quê? Só se for do preconceito e da intolerância. Porque de diversidade não são todos aceitados. A cidade de São Paulo tem um ambulatório para as pessoas trans e que atendia outras cidades, mas devido à demanda ter aumentado, eles cortaram. Então, eles não estão atendendo mais pessoas de fora da cidade de São Paulo. Então, todas as pessoas trans aqui do Vale do Paraíba, que tinham esse atendimento nesse ambulatório trans lá de São Paulo, não está tendo mais. Então, não estão tendo acesso à saúde, porque se uma pessoa trans chega em um postinho para um médico pedindo um acompanhamento hormonal, ele não vai saber nem como começar esse acompanhamento, porque ele nunca trabalhou com isso, não sabe como começar, como trabalhar, entendeu? Então, a gente ele precisa... pode até saber como trabalhar, mas não tem o contato com pessoas trans. Ele sabe como porque faz, a maioria mas não dos tem... profissionais, eles têm esses estudos de como é feita a hormonização, a parte psicológica, mas eles não têm a aproximação com pessoas trans. Disso, na prática, né? não tem. Sim. Aí a Associação LGBT de São José dos Campos, junto com a família Lobos, lançaram um projeto aqui na cidade, na Câmara, na Prefeitura, que é trazer um ambulatório trans para a cidade de São José dos Campos, para estar atendendo toda a população trans do Vale do Paraíba. No caso, foi na Conferência de Saúde, que ficou a Kika responsável por um tema, o Murilo por outro, e eu fiquei com o ambulatório. Você está cuidando, então, diretamente da questão do ambulatório para atender a população trans de São José e região no caso do Vale. Na conferência eu fui barrado, não pude votar. A única coisa que eu tive foi participar do grupo. Tinha cada grupo tirar 5 propostas com a população em geral. E aí saiu. E o bacana é que nessa conferência de saúde, esse ambulatório trans ganhou na votação. Por pouco a gente quase perdeu para um ambulatório de homem. Só de graça que fizeram. Sim. Então a gente estava competindo com um ambulatório para homens e a gente ganhamos
né, nessa votação, esse ambulatório trans. Aí a gente da Que Transbordamos... atende homens trans e mulheres trans. Isso. Aí a gente da Transbordamos, sentamos com a Associação LGBT e vimos essa necessidade que tem que ter mesmo esse ambulatório aqui em São José para atender também as pessoas do Vale do Paraíba, né? E aí, na segunda-feira, agora, no dia 25 de novembro, essas pessoas trans e também pessoas da comunidade LGBT, a gente vamos se reunir na frente da Prefeitura Municipal e a gente vai fazer um ato pacífico, uma manifestação, para estar reivindicando o nosso ambulatório aqui na cidade. Então, a gente vai reunir, né, as pessoas trans, vai vir gente do Vale inteiro e de São Paulo também. De São Paulo, para a gente estar reivindicando, fazendo esse ato, pedindo o nosso ambulatório, né? E esse ato então está agendado para o dia 25 dia agora, 25. na segunda-feira. A gente vai se encontrar às 14 horas na frente da prefeitura. Que vai ser a concentração ali. 14 horas, dia 25, aqui no Paço Municipal. Isso. Às 14 horas vai ser a concentração e a gente vai descer para a Câmara Municipal. A gente temos uma bandeira do orgulho trans de 25 metros que a gente vai estender na... 25 metros? Isso, que a gente vai estender. Agora não é mais 50? Não, é 50. Isso, é 50. É 50 metros, é 50 por 5. Caramba, 50 metros de bandeira trans, que a gente vai estender ela na Câmara Municipal de São José dos Campos. Vai estar entrando uma comissão, que é a comissão da Associação LGBT de São José, para dentro da Câmara Municipal, para estar chamando as pessoas lá de dentro da Câmara para estar saindo lá fora, que às 16 horas vai ter a palavra de ordem, que vai ser que as pessoas trans vai narrar uma palavra de ordem. Que a gente já vai levar pronta essas frases para a gente falar e repetirem, porque a gente procurou fazer um protesto pacífico, organizado, sem bagunça e sem gritaria. E a gente está pedindo para todas as pessoas que forem para manter essa organização. Inclusive até poético, né? O pessoal chama de... Não é sarau, agora fugiu o nome, né? Intervenção? Tem um outro nome, é intervenção também, né? Mas tem um outro nome quando eles usam, faz essa leitura assim de alguma coisa, de um panfleto. Sim. No meio da manifestação. Né? Então. E a gente também está pensando de fazer aqueles laços, tipo de quando eles usam no Outubro Rosa, Novembro Azul. Os lacinhos simbólicos, né? E o nosso seria um lacinho da cor preta, simbolizando também as mortes de pessoas por falta de acesso ou pela violência, por ser pela trans, intolerância, né? Morar em um país que mais mata pessoas trans no Brasil dá aquela sensação assim, nossa, será que eu vou ser a próxima? Você entendeu? Então a nossa luta tem sido diariamente por sobrevivência, você entendeu? Então o ambulatório trans aqui na cidade de São José dos Campos iria sim aumentar a qualidade de vida dessas pessoas, ia trazer aquilo que é de direito delas, que é o acesso à saúde, né? Porque não tem esse acesso à saúde. Então, a portaria existe, só não existe o serviço. Toda a teoria está feita, só não está a prática. E a gente não está pedindo nada demais, você entendeu? A gente não quer privilégios. A gente só quer o nosso acesso de direito o nosso direito. À saúde. Que a prefeitura entenda que é de real importância, que o impacto positivo que vai trazer para as pessoas trans que moram na cidade de São José e no Vale vai ser muito grande, entendeu? Que essas pessoas estão morrendo desse acesso, por falta dessas informações, porque as pessoas... muito suicídio que está tendo, mutilações... Eu ia tocar justamente nesse ponto, silicone industrial. De qualquer forma. Eu ia tocar justamente nesse ponto, né? Porque, como vocês falaram, nascer num país sendo trans e sabendo que é um dos países que mais mata, ou que mais mata população trans, além de você já estar correndo risco de vida, tem o fato da depressão por todo dia acordar nessa situação e a própria pessoa acaba tirando a vida, né? Sim.
A Kika comenta isso várias vezes, né? Sim, a autoaceitação também delas, porque assim a população trans no Brasil hoje, elas são marginalizadas totalmente, elas vivem na margem da sociedade, você entendeu? Então elas não têm mercado, elas não têm acesso a lazer, elas não têm acesso à cultura, elas não têm acesso à educação, elas não têm acesso à saúde. Então são questões básicas, você entendeu? Elas são obrigadas a viver numa rua escura, se prostituindo, porque essa é a única meio de sobrevivência que ela encontrou para ela. E quando vai na rua mais clara, tem que aguentar o olhar, piadinha, etc e tal, né? Sim, há alguns anos atrás, isso não há muitos anos atrás, as trans, elas só podiam circular à noite. Chegava às 5 horas da manhã, a hora que os pais de família iam começar a trabalhar, os polícias mandava elas embora, você entendeu? Vai embora. Então elas podiam ficar na noite, na madrugada, depois da meia-noite até às 5 da manhã, e depois os policiais tocavam elas da rua. Porque a, entre aspas, família tradicional não podia ver o nas próprias baladas também, as pessoas trans não poderiam entrar, eram simplesmente jogadas pelos cabelos para fora da balada. As trans eram postas para fora, até mesmo de bares GLS, porque antes era bares gays, né? Hoje em dia existe o GLBT, né? Que agora tem a sigla T na LGBT, mas antes era GLS, hoje Antes era o homem cis homossexual com homem cis homossexual e mulher cis homossexual com mulher cis homossexual. O resto não podia. Não, as trans, eles falavam assim, a você maioria tá com das fantasia. outras siglas entravam no S, de simpatizante. Ia todo mundo nessa sigla, assim. Sim. E o legal é que agora esses coletivos que tem em São José, né, as associações, a Associação LGBT de São José, que já há alguns anos realiza um trabalho muito bonito e muito importante aqui na cidade. E o bacana é que agora a gente está voltando essa atenção para a população trans, você entendeu? A gente quer trazer essa visibilidade para as pessoas trans, a gente quer inseri-las no mercado de trabalho, na cultura, no lazer, no esporte. Então a gente está com esses olhares voltados para essas pessoas e a gente estamos aí. Vamos fechar parceria com escolas, vamos fechar parceria com empresas para estar trazendo uma qualidade de vida melhor para a população trans que hoje vive, né, numa situação muito precária no Brasil. Secretário de Saúde Danilo Stanzani de São José dos Campos, novidades, retornos? Estamos em aguardo de respostas. Ô, Danilo, já faz 2 meses, Danilo. Vocês estiveram aqui há uns 2 meses, né? Por aí. Mais ou menos, falando da reunião. Na reunião ele estava todo educado, disse que não negou nada, né? A gente conseguiu a reunião com ele na reunião feita lá no Comuns. E aí a gente foi na secretaria conversar com ele, a gente conversou de um modo geral, até que aqui eu trouxe o que a gente tinha falado tudo de um modo geral. E simplesmente foi só mais fala do que ações. Pelo que vocês trouxeram naquela ocasião, ele não se opôs a nenhum dos projetos, grosso modo, mas não fez nada também. Emprego e esporte para a população trans, que foi citada, a parte de saúde mental, de um modo geral, de pessoas LGBT, mas também foi citado o ambulatório. Com as outras secretarias, está conseguindo ter alguma conversa, alguma reunião? A gente está tentando com a de saúde, que é um modo mais do próprio Danilo, chamativo, que está mais gritante, assim. Sim, aí para ele entrar em contato com outras secretarias do Estado e tal, é ele que faz isso. Mas a gente pode, de repente, montar um documento e mandar. Hoje, inclusive, veio um funcionário no programa mais cedo, que é da saúde, eu até dei a cutucada nele para cobrar retorno aí sabendo da vinda de vocês, né? Cobrei o funcionário para dar uma cutucada lá no secretário, né? E lembrando que o secretário antes estava querendo fazer o nosso ambulatório na cidade de Santos.
teve uma pessoa representante que está em contato com ele, que eu encontrei numa reunião pelo grupo de mães pela diversidade, que ela falou que o ambulatório não daria certo porque Santos não é o foco do Vale do Paraíba e Litoral Norte, porque representa outra área. Não por um nossa. simples motivo, Santos não está no Vale do Paraíba. Por isso que uma pessoa trans foi tentar o atendimento que tinha dito que podia ir lá e ia ser atendida. A pessoa chegou lá, não tinha o assistente social, não tinha nenhum atendimento, foi embora. E ficou bravo com o secretário de saúde. E vale lembrar que no país inteiro, no país que mais mata trans no mundo, existe 2 ambulatórios que atendem essa população. De norte a sul, apenas 2? 2 ambulatórios. Existe mais. A nossa briga... No Brasil existe mais. A nossa briga é por pra gente aqui no Vale do Paraíba, porque o que a gente estava sendo atendida já não estão nos atendendo mais. Então, o que esses secretários de saúde têm que olhar e têm que ver é que essas pessoas estão morrendo por falta desse acesso. Então, é muito importante. Então, não só ele vai estar levando o acesso à saúde para essas pessoas, mas também eles vão estar salvando a vida dessas pessoas. Porque elas estão fazendo de qualquer jeito. Elas estão partindo para o silicone industrial, elas estão se hormonizando no boca a boca, por conta própria, indo para a farmácia, comprando e... Toma o remédio do amigo ou da amiga, sem saber se vai funcionar. Cada organismo funciona de um modo, um hormônio que funciona para mim pode não funcionar para outra pessoa. Você entendeu? Varia. Existe... E em São Paulo, o caso de São Paulo é a hormonização e a parte de psicologia não está tendo, a gente está totalmente negado a participar, mas está aberto para a cirurgia. Mas para isso a gente teria que ter 2 anos de hormoniterapia e de 2 anos de encaminhamento do psicólogo, tratamento. Então, não tem como a gente pular essa etapa. Ou seja, eles querem fazer o telhado sem construir a parede. E a gente não pode fazer um ambulatório sem a parte cirúrgica. Porque se a gente for depender, completamos 2 anos dessas 2 partes. Mas vai ter muita pessoa trans que vai sair daqui morrendo. Não vai dar certo. Tem que ter uma parte de cirurgia também aqui em São José, nesse ambulatório, conforme a portaria 2.803. Secretários de Saúde, o que a Ulu e a Brunielli estão falando. Você não constrói o telhado sem erguer a parede. Você não ergue a parede sem fazer a base. Tem então, que ser a casa. tá bagunçado o negócio aí, né? Sim. Complicado. Bom, vamos continuar cobrando, né? O programa aqui, além de abrir para as falas, também a gente procura ir atrás dos chamados órgãos responsáveis e ver, como vocês disseram, né? Um trabalho de formiguinha, mas ver se atiça o formigueiro, né? Sim, e segunda-feira estaremos lá. Inclusive, vamos falar com o secretário de saúde. Maravilha. Pessoalmente, para estar cobrando esse ambulatório. Não só cobrando também, como está levando a importância desse ambulatório, né? Então, vai ter um número legal de pessoas lá, de pessoas trans. A gente aproveita, já convida todas as pessoas que estão ouvindo, vendo e tal, para comparecerem também ao ato protesto. Pode ser LGBTQIA+, pode ser trans, pode ser apoiador que é favorável pela implantação, pode ser unir junto com a gente. Na verdade, não precisa ser trans para você lutar pela causa trans, né? Basta você olhar para os dados do Brasil e ver que essa população tá gritando socorro, você entendeu? Porque tá difícil de viver no Brasil, você entendeu? A mulher em si já tem todo um preconceito, né? O Brasil já tem esse índice alto de violência contra mulheres e meninas, feminicídio, e a população trans também. Estamos aí, né? Agora, depois que saiu os dados de 2019, o Brasil ainda ganhou, é o recordista, infelizmente, né? Então, essas pessoas existem, elas têm famílias, elas são cidadãos de bens também,
elas são seres humanos, elas têm sentimentos, então precisa olhar para elas com um olhar mais humanizado, parar de marginalizar as pessoas trans e parar de matá-las, né? Porque não é só aquela pessoa que está indo lá no centro na noite, na madrugada, com uma faca ou com uma arma de fogo e matando. Essa pessoa está matando diretamente. Mas todas essas pessoas que têm um poder de mudar essa realidade e que não faz nada, que não move uma agulha para fazer diferente, também está matando essas pessoas. Então, todas essas autoridades, inclusive como secretários de saúde, que pode estar trazendo uma qualidade de vida maior para essas pessoas, não estão movendo uma agulha para estar fazendo diferente. Então, também estão matando essas pessoas. Então, é isso que que a população trans está pedindo, que olhem para todos e todas com um olhar mais humanizados. Porque basta você ser humano para ser contra a transfobia e falta de acesso que a gente tem e abrir portas. Exatamente. Então, manifestação às 14 horas na Prefeitura, nesta segunda-feira, dia 25, pelos direitos da população trans de São José dos Campos, região do Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, Brasil, mundo, universo. Pelo ambulatório. Sim, e vem aí bastante projetos para 2020, né? A gente está com bastante projetos, bastante parceria, inclusive a primeira parada do orgulho LGBT em São José dos Campos. LGBTQIA+. LGBTQIA+. Isso. Para embasar todo A mundo. primeira de São José dos Campos. Isso. Para 2020. 2020. Vai ser histórico, ainda mais A que gente vai vem ter... aqui falar um pouquinho também. Com certeza. Que como ainda é um embrião, né? Então convidarei vocês outras vezes para estarem falando, chamar a Kika, se ela puder vir, o Murilo, tantos outros que estão envolvidos, né? Maravilha. Conversei aqui com o Lu Christian da família Lobos e a Bruniele Lemos do Transbordamos. Seguir aí a página no Facebook, né? Quem estiver acompanhando por imagem, vou acessar, jogar os links aí também para facilitar o acesso. Então, acho que basicamente é isso. Obrigado aí pela presença de vocês. Algo para encerrar? Eu queria deixar um recadinho para os ouvintes, né? Que para as pessoas reconhecerem o poder dos seus lábios e levantarem a voz contra a violência de gênero. Então, qualquer um pode lutar contra a violência de gênero. Então, esse é o momento, essa é a hora de nos unir e dizer não contra a violência de gênero. E sim, né, que as pessoas podem viver plenas, livres e donas de si. Lu? E cada um pode se tornar um ser humano melhor para com todas as pessoas. Maravilha. E fazendo uma propaganda gratuita aqui, né, já que ela está apoiando projetos como esse, comprem aí produtos da Avon, né? Enquanto a Avon estiver fazendo acertos, né, coisas positivas como essa, né, vamos apoiar marcas que ajudem, né, projetos como esse. Obrigado aí pela participação de vocês e encerrando então. André Bom Tempo e programa No Clima. Entretenimento e muita informação na manhã do seu sábado pela Rai Vale, Rádio Estadão Vale. Fique atento e saiba o que acontece em São José dos Campos e no mundo afora.